Lucas capítulo 17, verso 20 e 21. Certa vez, Jesus foi interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. E respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Olha, na ceia passada, eu disse que nós, nas ocasiões em que celebrássemos a ceia juntos, iríamos refletir sobre o que o Evangelho nos ensina a respeito de reino de Deus. Há muita coisa sobre reino de Deus no Evangelho do Senhor Jesus, e eu quero caminhar um pouquinho de cada vez para nós compreendermos bem quais são esses conceitos de reino de Deus. Na ceia passada, o texto sobre o qual nós refletimos foi o de João 18, foi o primeiro texto sobre o reino de Deus que nós lemos. Quando Jesus estava diante de Pôncio Pilatos, e Pôncio Pilatos perguntou a ele se ele era o rei dos judeus. E Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, eu chamaria os meus exércitos e eles viriam aqui me livrar. Mas o meu reino não é deste mundo. E já tínhamos visto então, da outra vez, que a ênfase que o Senhor Jesus Cristo dá ao reino de Deus foge das expectativas topológicas, cartográficas, de localização territorial, de demarcação de população, de exércitos, asseclas, corte. Tudo isso faz parte dos reinos humanos. E havia, sim, uma expectativa dos judeus para que, quando o Messias voltasse, ele restabelecesse o reino de Israel. E essa expectativa se tornou muito mais flamante por causa do domínio romano sobre a Palestina. Eles queriam se ver livres dos romanos, eles queriam ter a sua independência, eles queriam que Israel voltasse a ser um país livre, sem o domínio, sem o tacape romano. Então havia essa expectativa de que o Messias viria e proclamaria a independência de Israel. O reino seria isso, visível. Então Jesus já começou dizendo que não era assim que o reino viria. E esse texto de Lucas vai um pouco mais adiante, porque agora Jesus não só diz que o reino dele não é deste mundo, e a gente viu algumas características do reino não sendo daqui. Agora ele vai um pouco mais ali e esmiuça um pouco mais essa ideia de reino de Deus, quando os fariseus, agora já não foi mais Pilatos que perguntou se era rei, eram os fariseus que estavam perguntando: escuta, você é rei mesmo? Se você é rei mesmo, quando é que vai ser estabelecido o reino de Deus entre nós? A mesma perspectiva, a mesma visão de reino, equivocada, de reino visível, tangível, mensurável. E aí, de novo, Jesus tem que explicar. Jesus sempre tem que explicar. Jesus explica sempre, principalmente para religiosos. Se há uma classe de gente que tem a maior dificuldade para entender o que Jesus diz, são os religiosos, como eram os fariseus, tão apegados à letra das coisas, tão apegados às interpretações teológicas, tão apegados às dogmatizações da fé, tão apegados a tudo que se referia à tradição dos judeus, ao tradicionalismo judaico, tão apegados a isso, que não viam nada mais do que isso. Então Jesus sempre tinha que explicar. Os evangelhos mostram Jesus tendo que muitas vezes explicar aos religiosos coisas que as pessoas simples compreendiam logo. Os mais simples, os mais desprovidos
de assentamentos religiosos eram os que tinham mais facilidade de compreender coisas que Jesus falava com a maior naturalidade. Mas os fariseus não. Os fariseus tinham uma dificuldade enorme porque eles tinham um filtro. Era o filtro dos seus dogmas, era o filtro dos seus conceitos e dos seus preconceitos, era o filtro das suas montagens teológicas. Então tudo tinha que passar por esse filtro. Tudo que Jesus falava, primeiro eles passavam pelo coador da interpretação legalista. Por isso eles tinham mais dificuldade de entender. E por isso Jesus precisava insistir em algumas coisas, como insistir agora dizendo o seguinte: olha, reino não é isso que vocês estão esperando. O reino de Deus não é isso. Deus não tem nenhuma obrigação de atender às expectativas de vocês. Nós, seres humanos, temos expectativas que Deus não tem nenhuma obrigação de atender. Porque a grande parte das nossas expectativas são materialistas. A grande parte das nossas expectativas são imediatistas. A grande parte das nossas expectativas tem a ver com o terreno, tem a ver com o visível. E a grande parte das expectativas de Deus é outra coisa. Está além do terreno, está além do imediato, está além do concreto. Essa semana, no nosso estudo sobre o Pai Nosso, nós estávamos vendo isso. O Pai nos céus. É esse Pai que está perto, mas é o Pai que está nos céus. O Pai que está nos céus tem propósitos que estão acima da terra. Por isso que grande parte de nós não conseguimos entender propósitos de Deus, porque a gente vive no limiar do chão. Nós vivemos sempre no limiar do chão. E torna-se muito difícil para a gente compreender qualquer expectativa de mais altura que Deus tenha para nós. Mas as expectativas de Deus para nós são as expectativas de um Pai nos céus e não de um Pai na terra. São as expectativas de um Pai que transcende os limites e que está acima de qualquer condicionamento que nós sempre temos a tendência de formar para as nossas próprias vidas. Deus não se deixa prender por nenhum desses condicionamentos. Então Jesus está dizendo: olha, essa expectativa de reino que vocês têm está furada, não tem nada a ver com o que Deus está planejando para vocês. Presta atenção, diz Jesus. O reino de Deus, onde está? Vocês estão perguntando onde e quando estará instalado o reino de Deus? O reino de Deus já veio. Querem saber? O reino de Deus está aqui, já está entre vocês. Em vez de vocês procurarem, o reino está lá, o reino está aqui, onde está o reino? Olhem para dentro, olhem para o que está acontecendo aqui agora, olhem para o que eu estou fazendo, olhem para o que eu estou ensinando, olhem para mim e vocês vão ver o reino de Deus entre vocês. Porque uma coisa que então Jesus deixa muito bem esclarecido é que reino de Deus é onde Deus age soberanamente. Reino de Deus é onde Deus é rei. Governo de Deus é onde Deus governa. Reino de Deus é onde Deus é rei. Então, se Deus é rei da minha vida, o reino de Deus está em mim. Se o Senhor reina sobre meus planos, meus caminhos, está aqui o reino de Deus. O reino de Deus está entre vocês, de Jesus, porque o reino de Deus está onde Ele está reinando. Se o Senhor Jesus é de fato o Senhor das nossas vidas, aí está o reino de Deus. Se nós nos submetemos de fato à vontade do Senhor, aí está o reino de Deus. Se nós cumprimos os ensinos que o Senhor Jesus nos faz, aí está o reino de Deus. Não está aqui nem ali, está entre vocês. Ele se realiza de forma subjetiva e não objetiva. Ele se realiza introjetado na experiência de vocês com o Evangelho. Cada vez que vocês têm uma experiência verdadeira com o Evangelho, está lá o reino de Deus introjetado em vocês. Está lá o reino de Deus presente. Não é algo que você pega, é algo que você sente. Nem é algo que você mede, é algo que você vive. Não é algo que você toca, é algo que você sabe. É diferente, bem diferente dessas expectativas mais terrenas, efêmeras, passageiras.
Porque todas as expectativas mais efêmeras, terrenas e passageiras que criamos não passam disso. São passageiras, efêmeras e terrenas. Mas quando o Senhor vem e começa a estabelecer os seus propósitos na nossa vida, aí a gente voa. Aí a gente voa, voa alto. Começa a ver diferente. Começa a ver de cima. Começa a ver coisas que pessoas no nível do chão não conseguem ver. Começa a ver coisas que pessoas que estão muito preocupadas em tocar, provar, não conseguem. Porque o reino de Deus, ele se estabelece na fé. O reino de Deus se estabelece na comunhão pela fé que temos com o Senhor. É aí que o reino de Deus está. E é isso que o Senhor está dizendo. Antes de procurarmos o reino de Deus em qualquer lugar, saibamos que o reino de Deus é onde Jesus está reinando. Se Ele está reinando em nossas vidas, aqui está o reino de Deus. O Senhor reina no seu lar, o reino de Deus está lá. O Senhor reina na sua profissão, o reino de Deus está lá. O Senhor reina nas suas emoções, o reino de Deus está lá. O Senhor reina no seu caminho, o reino de Deus está lá. O reino de Deus está onde o Senhor Jesus está reinando. O Senhor Jesus reina sobre você, entre você, em você e através de você. Estabeleceu-se o reino precioso do Senhor. E é isso que nós vamos celebrar agora. Nós vamos celebrar o reino de Deus em nós. Porque a ceia significa isso, que o Senhor Jesus veio trazer o reino para a nossa experiência mais existencial, mais pessoal, mais íntima. Ele veio fazer isso através da sua morte, através do sangue que Ele derramou, através do seu corpo entregue por nós. Todas as vezes que nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos celebrando o fato de Jesus, pelo que Ele fez, ter estabelecido o reino de Deus nas nossas vidas. Estamos celebrando o reino e vamos celebrá-lo mais uma vez, recebendo o pão e recebendo o cálice, que são os símbolos do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Eu vou pedir aos nossos irmãos diáconos, diaconisas, que por favor venham aqui à frente. Vou pedir ao Hudson que também fique comigo aqui. Como nós fazemos sempre nas nossas noites de batismo, aqueles que foram batizados serão os primeiros a receber esses símbolos da ceia do Senhor. Eu e o Hudson vamos levar até eles. É a nossa maneira de dizer a eles que eles são muito bem-vindos. E depois que nós os servimos, então os diáconos receberão as bandejas e vão com as bandejas distribuir àqueles que estão no restante da congregação. Onde está? Ah, sim, claro. Enquanto nós recebemos o pão, vamos ouvir a orquestra tocando. Deu bem?
Então o Senhor Jesus disse aos seus discípulos: isto é o meu corpo, que é partido por vocês. Comam dele todos, em memória de mim, em memória do corpo partido de Jesus. Comamos todos desse pão.
Da mesma forma, o Senhor Jesus, tomando o cálice, disse: este cálice é o novo pacto que eu faço com vocês no meu sangue. Bebei dele todos em memória de mim, em memória do que o sangue de Jesus fez por nós. Bebamos todos deste cálice. Muito bem, e tudo pela graça.